Tem um rio de Deus passando nesse lugar. Tem um rio de cura de Deus neste lugar, nessa noite, se você crê. Você pode sair daqui curado. Eu não sei qual é a tua enfermidade. Eu não sei qual é o teu mal nessa noite. Mas esse rio de cura está aqui. Essas águas purificadoras, águas que saram. E você pode sair daqui totalmente curado, liberto de qualquer enfermidade, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Toma posse pela fé da sua cura nessa noite. Aleluia. Eu quero vos cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Aleluia. Agradeço a oportunidade aqui que nos foi dado, o convite que foi feito pelo pastor da igreja, pastor Osés Viana, para nós estarmos compartilhando a palavra do Senhor nessa noite. Antes, porém, aqui de nós entrarmos na mensagem, eu não posso deixar de agradecer ao Senhor nessa noite, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa. O mês de setembro é um mês muito especial, irmãos, para mim e para a minha família. No último dia 18 de setembro, na quarta-feira, eu e a minha amada esposa Simeia, a mulher que Deus escolheu para mim, a mulher da minha vida, completamos 20 anos de matrimônio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. São 20 anos de casamento, né? Mais 8 anos de noivado e namoro, ela nunca esquece, então são 28, irmãos. 28 que nós estamos juntos, né? Que o Senhor nos uniu com um propósito. E esse mês também é especial porque no dia 20 é o dia do aniversário dela, foi a última sexta-feira também. Então nós temos muito que celebrar, então eu quero oferecer esse culto em ação de graças ao Senhor. Mas eu também não posso deixar de testemunhar aqui, ela tinha até solicitado, né, para o pastor Éder, irmã Juliana, a oportunidade para contar um testemunho. Mas por conta do tempo ela resolveu abrir mão da oportunidade, mas eu não posso deixar aqui de rapidamente resumir aquilo que o Senhor fez na vida da Simeia, na nossa família, 1 ano atrás. Exatamente no dia 11 de setembro do ano passado. Eu gosto de frisar que foi um dia depois do lançamento da pedra fundamental da nossa sede ali, que foi no dia 10 de setembro. Eu estava no meu trabalho por volta das 6 horas da tarde. Ela estava em casa com as crianças. E é justamente o horário que ela sai para me buscar no trabalho. E meu filho ligou, meu filho mais velho, o Nicolas, ligou e disse que a Simeia tinha passado mal em casa, tinha tido um desmaio. Na cozinha de casa, ela estava sozinha, ela caiu, bateu com a cabeça, cortou a boca. E ele disse que ela estava desacordada, com a boca sangrando. Mas aí logo ela recobrou o sentido, mas bastante desorientada, sem saber o que tinha acontecido. E ali meu filho ligou para o meu sogro, eu estava sem o carro, meu sogro foi, rapidamente socorreu, passou lá no serviço, me pegou e nós fomos para o hospital da Unimed. Chegando lá, nós achávamos que ela ia ser atendida, né, medicada e liberada. E ela fez um exame de tomografia e foi constatado, o médico me chamou, né, eu não pude entrar com ela, mas depois ele me chamou. E ele disse que no exame tinha sido constatado uma alteração. E ele disse que parecia, né, o que parecia ser ali, num diagnóstico preliminar, parecia ser um tumor benigno chamado meningioma. E ele falou, eu tenho 2 notícias para dar para vocês, né? Uma notícia boa e uma notícia não tão boa. Ele disse, a notícia boa é que toda a aparência do tumor é um tumor benigno. E a notícia não tão boa é que nós temos que operar rapidamente, porque esse tumor ele tem a tendência de crescer e ela pode ter outros episódios como esse, que na verdade ela teve uma convulsão e por isso ela teve o desmaio em casa. Então ele disse a tendência de se repetir, né, porque o tumor está crescendo, está pressionando o cérebro. Ele falou, é muito grande de acontecer novamente, então por isso nós temos que operar. Mas ele disse que todas as chances é de que ela tenha uma boa recuperação e tenha uma vida normal após a cirurgia. E assim foi, durante toda aquela semana ela permaneceu no hospital, né? Ela internou no dia 11 e no dia 17 ela foi submetida à cirurgia, né? Exatamente um dia antes do nosso aniversário de casamento. No primeiro dia ela foi para a UTI e no segundo dia ela já foi para o quarto, né? Exatamente no dia 18 de setembro. Passamos o nosso aniversário de casamento ali no hospital, mas agradecidos ao Senhor pela vida dela, porque ela
saiu com vida daquela cirurgia, e o médico disse para ela, olha, eu quero te dar um presente, né? Dr. Felipe Ferreira, o médico neurocirurgião que operou, ele disse, eu quero te dar um presente de aniversário, eu quero dar a sua alta hospitalar no dia do seu aniversário. E assim foi, irmãos, no dia 20 de setembro do ano passado, a Simeia recebeu alta, foi para casa e está aqui adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então eu não poderia deixar nessa noite de testemunhar da grandeza de Deus, da misericórdia do Senhor que é abundante sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. Aleluia, nós estamos aqui adorando aquele que vive eternamente. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, é Ele que tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. De repente você entrou aqui nessa noite com um diagnóstico médico, dizendo que não tem solução, não tem cura para a tua enfermidade. Mas aqui está aquele que é o médico dos médicos, e é Ele quem dá a última palavra na sua vida. Quantos podem crer e dizer amém nessa noite? Aleluia, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo, na palavra que o Senhor revelou a mim, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e vamos ler a partir do verso de número 1, até o versículo de número 15. Esse mês o tema da nossa igreja é plenitude na comunhão com a igreja. E no domingo passado, o pastor presbítero Bruno Cabral nos trouxe uma palavra aqui falando a respeito da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos, e falando que aquela igreja era um exemplo de comunhão, né? Já que lá em Atos 2,42 fala que todos aqueles que criam estavam juntos, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam através dos apóstolos. Então a igreja de Atos é um modelo de igreja que vive em plenitude de comunhão, mesmo porque eles haviam recebido ali o revestimento de poder no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles naquele lugar em que eles estavam assentados, e o texto vai dizer que foram vistas por eles línguas de fogo como repartidas, como de fogo, né? E eles começaram ali a falar em outras línguas. Então era uma igreja avivada, uma igreja que estava ali vivendo realmente em plenitude de comunhão. E eu tive a oportunidade de falar com o Bruno depois da mensagem, falei assim, rapaz, você pregou a minha mensagem, né? Você não deixou nada para mim, e domingo que vem eu vou ficar no estreito. Mas Deus teve misericórdia, né, do seu servo, e nos mostrou um outro caminho, e nessa noite eu quero compartilhar essa mensagem, a qual eu quero dar um tema, que se chama Unidos pelo Propósito. Então vamos ler o texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, versículo 1, até o versículo número 15, eu peço auxílio daí dos irmãos da mídia, do Data Show, nós vamos ler alguns textos bíblicos durante a explanação dessa mensagem, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você assim como Ele falou comigo, ali na minha casa, no meu quarto, quando eu estava preparando esta mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí aqui eu quero chamar a atenção da igreja, porque Paulo vai mudar o seu discurso, né? Até aqui foi só elogio, né? Vocês estão bem demais, vocês estão plenos no conhecimento, na palavra, nos dons, né? E isso está sendo confirmado por Deus. Aí agora o discurso de Paulo vai mudar um pouquinho a partir do versículo número 10. Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa,
e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Amém? Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, como nós falamos, essa carta de Paulo, ela foi escrita logo no início da igreja, né? Logo depois dos acontecimentos que nós falamos ali de Atos dos Apóstolos, e o próprio livro de Atos vai nos revelar, né, a pregação de Paulo nas suas viagens missionárias, quando muitas cidades foram alcançadas pelo ministério de Paulo, entre elas a cidade de Corinto, a quem ele dedica esta carta. Então, como nós dissemos aqui, a igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja modelo na questão da comunhão, né? O texto de Atos, capítulo 2, versículo, Atos, melhor dizendo, 4:32, diz que um era o coração e a alma da multidão dos crentes, daqueles que criam, de tal forma que ninguém tinha como sua alguma coisa, mas tudo era de todos, né? E eu gosto de pensar que esse é o verdadeiro comunismo. Não é aquele comunismo adotado em muitos países aí, não. Esse é o verdadeiro comunismo, porque ninguém tinha esse sentimento de posse, esse sentimento egoísta de que alguma coisa é minha, mas tudo era de todos. Eles compartilhavam os seus bens, todas as coisas. Então diz que eles vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos, porque eles entendiam que tudo pertencia a todos, a comunidade dos crentes. E essa igreja também, como nós falamos, é uma igreja que se destacou por conta dos milagres, né? O texto de Atos vai dizer que muitos milagres eram operados através dos apóstolos. E aquela igreja, ela cresceu, ela se expandiu e atingiu praticamente todo mundo. Certa vez eu ouvi uma pregação em que o pastor ele dizia que em 60 anos a igreja primitiva, ela conseguiu alcançar todo mundo com a pregação do evangelho, com a pregação da palavra. Em Atos 17:6 nós vemos Paulo pregando em Tessalônica, e quando Paulo chega ali, os cidadãos daquela cidade vão aos juízes reclamar a respeito de Paulo e dos discípulos que estavam pregando, dizendo: olha, estes são aqueles que têm alvoroçado o mundo todo e também chegaram aqui. Então nós vemos aqui que o evangelho se expandiu, como o Senhor profetizou, que eles deveriam testemunhar primeiramente em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então em 60 anos a igreja primitiva, ela alcançou todo mundo com a pregação do evangelho. E nós também estamos aqui porque um dia essa igreja saiu dos limites da cidade de Jerusalém para pregar em toda a terra. E Paulo tem um papel importantíssimo, nós vamos ver aqui ao longo da mensagem, para que o evangelho chegasse às nações gentílicas. Então, meus amados irmãos, eu fui meditar a respeito da origem da igreja de Corinto e dessa epístola que Paulo escreveu para os nossos irmãos coríntios. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, vai nos falar, no versículo 1, da chegada de Paulo em Corinto. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, né, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, né? Então Paulo chega ali naquela cidade, conhece esse casal, Áquila e Priscila, fazem ali uma amizade e começam a trabalhar junto nas confecções de tenda. Mas Paulo não foi para ali para fazer tendas. O objetivo de Paulo ao ir para Corinto era pregar o evangelho. E aí o texto vai dizer que Paulo ele vai todos os sábados para a sinagoga pregar para os judeus e tentar convencer de que Jesus era o Cristo. E aí depois também chegam Silas e Timóteo ali a Corinto, e Paulo se enche, a palavra de Deus vai dizer no versículo
de número 5, salvo engano, que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra. Numa outra tradução diz que Paulo se dedicou inteiramente à pregação da palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas ali o texto vai começar a dizer que também houve uma certa resistência dos judeus à pregação de Paulo. E é quando Paulo, no versículo de número 6, diz assim: mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes, Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue está sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E ali começou o ministério de Paulo aos gentios, porque Paulo disse: se os judeus não querem ouvir a pregação do evangelho, então a partir desse momento eu vou me dedicar a pregar o evangelho aos gentios. E ali o texto vai dizer que houve sim muitas conversões na cidade de Corinto, tanto de judeus como de gregos e outras pessoas que habitavam ali. E eu acho interessante no versículo 9 que o Senhor diz para Paulo, apesar da intimidação dos judeus, que não queriam que Paulo pregasse, no versículo 9 do capítulo 18 de Atos vai dizer: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. O versículo 11, melhor dizendo, vai dizer que Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo não se intimidou com a pressão dos judeus para que ele não pregasse a palavra, mas ele insistiu. E o Senhor disse para ele: Paulo, não para de pregar. Não pare, não importa o que aconteça, não pare de pregar, porque eu sou contigo, e ninguém fará mal a ti, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, que nós também temos a mesma coragem de Paulo. Não importa o que se levante contra nós para tentar nos calar, para tentar fazer com que nós venhamos parar de pregar a palavra do Senhor. Fique com essa palavra que o Senhor deu a Paulo: não temas, porque eu sou contigo, e eu tenho muito povo na cidade de Campo Grande. Quantos creem, pode dizer amém? Aleluia, louvado, engrandecido ao nome santo do Senhor. E o texto vai continuar, meus amados irmãos. A partir dali, Paulo vai para a cidade de Éfeso, pregar a palavra de Deus, juntamente levando consigo Áquila e Priscila. E ele fica ali por alguns dias pregando a palavra, anunciando o evangelho do Senhor. E depois ele retorna para Jerusalém, para Antioquia, e deixa ali Áquila e Priscila cuidando daquela igreja, podemos dizer assim, que estava nascendo na cidade de Éfeso. No final do capítulo, desse mesmo capítulo 18, fala da chegada de Paulo em Jerusalém e depois da partida dele para a sua terceira viagem missionária. Em Atos 18 e 24, fala da chegada de um cidadão, que a palavra de Deus vai nos dizer que ele era um homem eloquente, melhor dizendo, e cheio e muito poderoso na pregação das Escrituras. Que homem era esse? Era Apolo. Mas só que Apolo, a Bíblia vai dizer que Apolo conhecia apenas o batismo de João. Então quando ele chega ali, e se eu estiver falando alguma besteira aqui, os meus mestres vão me corrigir, pastor Zé Roberto Chagas está aí, os professores, por favor, depois podem puxar minha orelha. Mas Apolo começa ali a pregar a palavra, e Áquila e Priscila se impressionam com a forma que ele prega. Tanto é que acho que vem daí o nome da palavra apologética, né pastor Zé Roberto? Apologética, ou seja, a arte de pregar a palavra. Então Apolo prega ali com eloquência, inspirado, mas ele conhecia apenas o batismo de João, ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. E então Áquila e Priscila chamam ele e começam a conversar com ele e explicar detalhadamente o cumprimento das Escrituras e a descida do Espírito Santo como a capacitação de todos aqueles que desejam pregar a palavra do Senhor. E ali Apolo se enche de alegria do Espírito e decide ir pregar em Corinto. Então Apolo vai para Corinto, deixa ali em Éfeso Áquila e Priscila e vai para Corinto pregar. E começa a pregar na cidade de Corinto. E aí um tempo depois Paulo retorna a Éfeso, e o texto vai dizer, no capítulo 19, versículo número 1, que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos,
né? Então Paulo começa ali a pregar e fala a respeito do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce ali sobre os cristãos de Éfeso, eles recebem o batismo do Espírito Santo e se alegram, e foi aquele culto pentecostal. Mas o que eu quero dizer, meus amados irmãos, que Paulo estava em Éfeso e Apolo estava pregando em Corinto. E ali o texto vai seguir dizendo, no capítulo 19, versículo 10, que Paulo permaneceu por um tempo pregando ali em Éfeso, né? 19:10 de Atos vai dizer: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E aqui nós vamos falar do nosso tema, né? Vamos voltar aqui na memória, o tema da nossa igreja no ano passado, Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quantos se lembram e pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Foi nesse contexto, justamente nesse contexto, Paulo fica ali 2 anos pregando a palavra do Senhor e Deus operando milagres, maravilhas. E o texto vai dizer que até os lenços, as pessoas levavam os lenços para que Paulo, né, orasse ali, os enfermos eram curados e os espíritos imundos saíam. Deus operando maravilhas naquele lugar. Mas só que aí, meus amados irmãos, como toda igreja que tem problema, porque a igreja é formada de homens, ali começam as dissensões do texto que nós lemos, da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1. Os irmãos vão se recordar que Paulo, ele decide escrever essa carta aos Coríntios, e eu quero aqui rapidamente falar das características dessa carta. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 55 ou 56 depois de Cristo, durante a 3ª viagem missionária de Paulo na cidade de Éfeso. Ou seja, enquanto Paulo estava em Éfeso, Apolo em Corinto, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto. A carta foi escrita para a comunidade de Corinto, que era formada por judeus e gregos convertidos, principalmente pobres e escravos. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas menos de 3 anos depois começou a se desviar dos padrões de conduta e doutrina estabelecidos por ele. Menos de 3 anos depois. E eu acho, meus amados irmãos, me perdoe a sinceridade, eu acho que não é coincidência que a nossa igreja também tenha 3 anos desde a sua fundação. Não é por acaso. E eu falo isso debaixo de muito temor aqui nessa noite. Depois de 3 anos, tudo aquilo que era lindo, né? Que era motivo de alegria, que era motivo de regozijo, de festa, de repente começam as discussões. E eu me lembro um dia que o pastor José, salvo engano, numa oração dos homens, ele falou a respeito desse texto. Ele até fez uma pergunta. Por quê? Porque o texto vai dizer que essa igreja era uma igreja muito abastecida, muito abastada na questão dos dons da palavra. O texto que nós lemos fala que era uma igreja rica em dons, né? Na questão do conhecimento e na questão também da palavra. Está aqui nos versículos de número 5, né? Paulo começa no 4 dando graças ao Senhor pela igreja de Corinto. Depois ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. E no 7 vai dizer: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus. Então Paulo começa elogiando essa igreja, que era uma igreja muito rica, tanto na palavra como nos dons. Mas aí, como nós falamos, a partir do versículo 10, essa carta se torna uma carta doutrinária, porque aí Paulo vai começar a doutrinar a igreja e repreender a igreja de Corinto, dizendo: olha, mas eu ouvi de algumas pessoas, e é interessante que, perdoe a expressão, Paulo dá nome aos bois, né? Pelos da família de Cloé, não quero entrar na questão, pastor Zé Roberto, se essa família era de fofoqueiro, né? Que contaram para Paulo tudo o que estava acontecendo ali. Não quero entrar nesse mérito, se foi certo, se foi errado. Mas enfim, Paulo diz: olha, eu ouvi, e dá o nome das pessoas que contaram para ele, que há entre vós dissensões, discussões.
E eu vos rogo, eu peço com muita insistência, é isso que a palavra rogo quer dizer. Eu peço a vocês com muita insistência. No versículo 12, ele fala em nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vocês dissensões, antes sejais unidos, em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. E aqui está o tema da palavra, unidos pelo propósito. Estejam unidos pelo propósito, entendam. Porque o Senhor chamou e escolheu vocês nesse tempo. E para quê? Não é para que vocês vivam brigando e discutindo, dizendo eu sou de Paulo. Ah não, eu sigo, eu acho melhor, Apolo prega muito melhor. Não, Pedro andou com o Senhor Jesus, viu os milagres, viu o Senhor ser crucificado e ressuscitar, então eu sou de Pedro. O outro não, eu não sigo homem nenhum, eu sigo a Cristo, então eu sou de Cristo. Traduzindo em palavras, é isso que Paulo estava dizendo para aquele povo. Olha, entre vocês não tem que haver isso, porque na verdade todos são de Cristo, todos nós pertencemos a Cristo. Então as características dessa carta, os temas dessa carta. A primeira carta de Paulo aos Coríntios aborda diversos temas como orientação sobre os estados de vida, como matrimônio, celibato, divórcio e indissolubilidade. Estamos num culto de família. Paulo fala contra divórcio, orienta quanto ao matrimônio, ao celibato e sobre a indissolubilidade do casamento. Paulo fala também a respeito aos outros como fundamento da verdadeira liberdade cristã. Paulo fala sobre normas para a ordem e o culto cristão nas assembleias litúrgicas. É isso aqui, irmãos. Assembleia, reunião, culto. Paulo fala a respeito disso também. E Paulo fala sobre a ressurreição dos corpos como demonstração de que a vida vence a morte. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos que essa igreja era uma igreja que era muito abastecida na questão dos dons. Era uma igreja que não faltava o conhecimento da palavra. Mas é uma igreja que pecava na questão do relacionamento. Comunhão fraternal entre os irmãos. A tal ponto que Paulo tem que escrever um capítulo número 12, a respeito dos dons do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha, que não faltava. Ele diz, não falta a vocês nenhum dom. Mas Paulo tem que escrever no capítulo 12, explicando a eles o que eram os dons e para que servia os dons. Porque eles estavam usando o dom recebido de graça pelo Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo, como ele diz, para aquilo que for útil, para a edificação do corpo. Eles estavam usando para se vangloriar. E havia disputas entre eles por conta dos dons. E aí Paulo vai começar a falar a respeito e a ensinar a eles a respeito dos dons, dizendo, olha, acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer, ora, no versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aí ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. E aí ele vai dizer, mas a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro,
pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas no versículo 11 ele frisa novamente: mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o mesmo Espírito que reparte, que distribui. É por isso que Ele não deu tudo para uma pessoa só. Ele diz: a um é dado pelo Espírito, a outro é dado pelo Espírito, a outro é dado pelo Espírito, a outro e a outro e a outro. Para que haja diversidade de dons, de ministério e de operações, mas o nome que deve ser glorificado é somente o nome do Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele eternamente a glória e a honra, aleluia. E é interessante que a partir daí Paulo vai usar a ilustração de um corpo, do corpo humano, Cristo sendo a cabeça deste corpo, onde está o comando central. É na cabeça que fica o nosso cérebro, que comanda todo o corpo, todas as funções do organismo, todo o nosso pensamento, a nossa capacidade cognitiva, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas memórias. Está tudo aqui, está tudo guardado aqui. E é por isso também que eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa, porque o médico disse que ela poderia ficar com algumas sequelas após a cirurgia, mas ela tem todas as suas funções em perfeito estado, porque é o Senhor quem colocou a mão ali sobre ela, e é o Senhor quem tem guardado e tem usado a vida dela até aqui. Mas voltando aqui para a palavra, então Paulo diz que a cabeça do corpo é Cristo, e vai descrever cada membro do corpo com a sua função. E ele vai dizer que se alguém não tem a função que gostaria, ou seja, a mão gostaria de ser pé, e ele fala: eu sou mão, mas eu queria ser pé, eu queria andar, eu queria correr, mas eu não posso porque eu sou mão, eu só sirvo para pegar. Vou aproveitar e tomar uma água. Eu só sirvo para pegar as coisas. Paulo vai dizer assim: se a mão disser, eu queria ser pé, eu não queria ser mão, eu não gosto de ser mão, porventura a mão deixa de ser corpo? Ou se o pé for mão, ou for qualquer outro órgão, porventura deixa de fazer parte do corpo? Ele diz assim: e se a orelha, versículo 16, se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Porque a orelha queria ver, irmãos, ela não queria somente ouvir, porque às vezes tem que ouvir o que não quer, né? Então eu queria ser olho, eu queria ver tudo, né? Pastor que sabe regalar aquele olhão assim, né? Ver tudo. Eu queria ser olho, não queria ser orelha. Porventura deixa de ser corpo? Ele diz no versículo 17: e se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Só ia ver, não ia escutar nada. E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Só ia escutar, não ia conseguir cheirar. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe membro fora do corpo. Se você encontrar uma mão andando sozinha aí, um pé, uma orelha, sai correndo, porque isso não é de Deus. É obra do inimigo, é do bicanca, como diz o pastor Zé Roberto. Tenho certeza, se você encontrar um pé aí na rua sozinho, uma mão andando, uma orelha, você vai sair correndo, porque isso é estranho. Não existe membro fora do corpo, e todo membro dentro do corpo ele tem a sua função, e a sua função é edificar o corpo. Sabe por quê? Porque a mão pode não ser orelha, mas ela coça a orelha. A mão lava o rosto, ela lava o cabelo, e é por isso que você está aqui bonito, cheiroso nessa noite, porque a sua mão ajudou você a tomar banho em casa, né? Aqueles que tomaram banho,
A sua mão ajudou você a tomar banho em casa. A sua mão penteou, escovou o seu cabelo. A sua mão ajudou você a escovar os dentes. O seu pé te trouxe até aqui. Andando de carro, de bicicleta, de moto, não importa. Mas se você está aqui é porque os seus pés te trouxeram aqui. E ninguém está aqui sendo um membro só. Mas você está aqui como um corpo, para a glória do Senhor, apresentando o seu culto racional, como Paulo diz aos Romanos capítulo 12. É preciso uma mudança de mente. É preciso uma renovação do nosso entendimento, para entender que nós fazemos parte de um corpo, e cada membro do corpo tem uma função específica. Ei, que aná, surianderemanai. E dentro desse corpo você tem que entender que você precisa se apresentar diante dele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E aí você vai entender por que você está aqui nessa noite. Porque você faz parte de uma igreja chamada AD Família. Você não está aqui só como um olho para observar tudo. Você não está aqui só como um ouvido para ouvir o que está acontecendo aqui e contar. E eu não estou falando de coisa boa não, irmãos. Não estou falando de milagre. Estou falando dos problemas que tem em toda a igreja. Toda a igreja tem. Você não está aqui só como ouvido para sair daqui e sair espalhando e dizendo: olha lá, compraram mais um terreno. De onde está vindo o dinheiro? Não. Você está aqui como membro desse corpo, para promover a edificação do corpo, exercer os seus dons, os talentos que Deus tem te entregado, para a edificação do corpo. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu peço para a mídia projetar para nós aí, Efésios capítulo número 4. Paulo vai usar a mesma ilustração, exatamente a mesma ilustração, escrevendo a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, versículo número 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui não é suportar de aturar não, é ser suporte, é ser coluna do teu irmão, da tua irmã em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus, Ele é Pai de todos. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele diz Pai Nosso, Ele não diz Pai Meu. Às vezes a gente quer que o Pai seja só, né? Só meu, mas Ele é nosso. Jesus decidiu compartilhar o seu Pai conosco. Nós não éramos filhos, nós não tínhamos direito à herança, e Jesus falou: vem, vem, eu quero você na minha família, vem fazer parte desse corpo. Você pode até não ter o pai aqui na terra, você pode ter crescido sem conhecer o seu pai terreno, mas você tem um pai que te ama exatamente como você é, que te ama com todos os teus defeitos, com todos os teus traumas, que está sempre pronto a te receber, a te acolher, mesmo quando você quer fugir dele, quer fugir da presença dele, como o filho pródigo. Não, eu vou sair, eu vou viver a minha vida, eu vou gastar tudo. Mas quando ele perdeu tudo, ele se lembrou: a casa do meu pai, até os empregados são bem tratados, comem do bom e do melhor.
primeiro lugar que ele decidiu, que ele lembrou e decidiu: eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que eu volte como um empregado, como servo, porque sei que lá tem pão. Lá tem pão, lá tem comida. Lá tem roupa para me cobrir, para cobrir a minha nudez. Lá tem um lugar para eu morar. Tem um lugar aqui para você, você que ainda não faz parte dessa família. Deus está dizendo que tem um lugar para você aqui na casa do Pai. Tem um lugar para você na casa do Pai. E talvez você, assim como o filho pródigo, um dia decidiu deixar tudo e sair. Mas hoje é a noite que o Senhor guardou e reservou para você voltar para os braços do Pai. Assim como aquele filho pródigo, quando viu o Pai esperando por ele, ele correu e foi ao encontro do Pai. Oh, aleluia. Eu quero que você se coloque de pé, convida a equipe de louvor, como diz o Edivardes, para parecer que está acabando. Oh, remanah, surianda, remanai. Eu quero encerrar essa palavra apenas falando do que Paulo escreve também nessa epístola aos Efésios, capítulo 5, aqui uma palavra voltada para a família. Mas Paulo vai usar justamente o relacionamento de Cristo e a igreja para falar ali aos maridos, às esposas. E também, depois ele continua no capítulo 6 falando aos filhos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, como eu disse, toda igreja, irmãos, ela tem defeito. Toda igreja, não existe igreja perfeita, que não tenha problemas. Assim como também não existe família perfeita. A minha família não é perfeita e eu tenho certeza que a sua também não é. Se você olhar, você vai ver defeitos na sua família. Mas a base da igreja é a família. E assim como a minha e a sua família tem defeitos, tem coisas que nós precisamos melhorar na nossa comunhão, no nosso relacionamento, na igreja também nós precisamos. Precisamos crescer em comunhão, em relacionamento e melhorar as nossas atitudes, as nossas ações. Mas Paulo, quando ele fala ali, especificamente para os maridos, ele diz: olha, maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. E aí ele vai dizer: sabe por quê? Porque o marido que ama a sua esposa, ele cuida. Ele cuida da sua esposa assim como ele cuida da sua própria carne. Lembra do corpo? Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo. Lembra que eu falei, você saiu de casa, você tomou banho, passou perfume, se arrumou como membro do corpo. Então Cristo, de onde veio o comando? Veio da sua cabeça, do seu cérebro. Assim também é Cristo em relação à igreja. Cristo cuida da igreja. Então ele diz para a esposa: olha, cuide. Maridos, melhor dizendo, cuide da sua esposa. Cuide do corpo. Cuide dela. E eu quero perguntar para os homens aqui. Qual é o homem, né? Pode ser namorado, noivo ou casado, que se alguém falar mal da sua amada, você não vai sair em defesa dela. Você não vai ter uma atitude para defender e honrar a sua esposa. Qual é o homem? Será que tem alguém aqui que vai dizer assim: não, não vou fazer nada, deixa para lá? Se tiver alguém falando mal da sua esposa, da mesma forma, se alguém falar mal da igreja, a igreja é a noiva do Cordeiro, pura, santa, imaculada. E quando alguém fala mal da igreja, está falando do próprio corpo, cuja cabeça é Cristo. E pode ter certeza que quem defende a igreja ainda é Cristo. É Cristo que defende a igreja, assim como o esposo defende a sua esposa. Mas nessa noite, enquanto a equipe de louvor louva, nós vamos louvar com o hino que diz: corpo e família. Nós somos um corpo. Sabe por quê? Porque nós recebemos um novo coração de Deus, um coração totalmente transformado, um coração totalmente regenerado.
aleluia, para que nós possamos viver em família. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Recebi um novo coração do Pai. Quero pedir, se possível, vamos unir os corredores. Dê a mão para alguém que está do seu lado, em símbolo de união como corpo realmente, corpo ligado pelo auxílio de todas as juntas, que promove a edificação em amor. Aleluia. Ei, maná, suriandere maná. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Ele vem forte nessa noite que nós somos um corpo. Somos corpo. Não somos corpos, somos um corpo, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Declare para o seu irmão: eu preciso de ti. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Quero convidar minha esposa, Simeia, por favor, com a permissão do pastor. Pode continuar a equipe de louvor. Simeia, por favor. Recebi um novo coração do Pai. Se você estiver perto da sua família aí, abraça. Abraça a sua esposa, abraça seu filho. Abraça os seus pais. Nós somos muitas famílias aqui, se unindo em uma só família, a família de Cristo, a família que vai morar no céu. Desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Toda falsidade seja tirada de nós nessa noite, em nome de Jesus, para que possamos expressar a verdade de Deus em nós. Uma família, Vivendo o propósito. grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Declara: eu preciso de ti. eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Amado, o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aplauda mais forte o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Eu não posso deixar.